bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal, né? Me chamo Sidney Cirqueira, se é a primeira vez que você está vindo aqui no canal. Esse canal tem a proposta aí de compartilhar conhecimento gratuito aí sobre tecnologias Microsoft, Synapse Analytics e Microsoft Fabric, que é o foco agora desse conteúdo que a gente está trazendo aqui para vocês. E aí no último conteúdo a gente criou uma pequena série sobre a integração do Microsoft Fabric com Databricks, né? Então, duas plataformas aí para Analytics. Databricks tem a sua porção muito bem centrada no mercado aí, assim como o Microsoft Fabric está ganhando tração no mercado, então por que não integrar essas duas soluções? Então, na última aula, que foi a parte 1 da aula, o que a gente fez, galera? Compartilhou com vocês algumas arquiteturas propostas para integrar essas duas plataformas, né? Então eu mostrei diversos use cases, né, diversos tipos de modelos de arquitetura para que essas soluções se integrem, né? E hoje não vai ser diferente. Hoje a gente está indo para a segunda parte dessa pequena série, onde eu vou mostrar para vocês algumas configurações importantes para que a gente faça a integração entre essas duas plataformas. Lembrando que na parte 3 eu vou mostrar esse pipeline que vocês estão vendo aqui na tela fim a fim, executando automatizado. Legal? Então, galera, se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, deixa o like aí. Para você que já vem assistindo os vídeos, continua deixando o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações. Para quê? Para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. É uma informação, é um conteúdo gratuito, tá? Que o objetivo é mais pessoas terem acesso a isso. Legal? Então, conto com a participação de vocês aí. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo aqui. Beleza? Então, galera, a gente tem aqui uma solução, uma arquitetura de Lakehouse fim a fim, integrando esses dois produtos, né? Essas duas plataformas. Então, a proposta desse vídeo vai ser a gente fazer uma integração entre um banco de dados Azure e Database, localizado dentro do Azure, né? A gente vai trazer essa informação, a gente vai copiar essa informação utilizando a atividade de cópia do Data Factory já no Microsoft Fabric, e aí a gente vai carregar essa informação aqui para dentro para a nossa camada bronze, os dados em formato bruto. Para quê? Para que depois eu venha processar essa informação e movimentar entre as camadas bronze até a camada silver, né? Já fazendo os primeiros refinamentos, os primeiros tratamentos de dados, e aí a gente vai armazenar o dado no formato Delta. Lembrando, esse dado vai ser armazenado no Azure Data Lake Storage Gen 2. Legal? A proposta é de integrar o Fabric com o Azure. Legal? E aí depois a gente processa essa informação aqui com Databricks, joga na camada Gold, que vai estar pronta para consumo no formato Delta, e aí por fim a gente vai integrar o Microsoft Fabric com o Data Lake Storage Gen 2. Por meio de quê, galera? Por meio dos shortcuts. E aí os shortcuts já trouxe para vocês quais são os benefícios do shortcut, né? A gente não vai fazer movimentação de dados e o dado vai estar disponível para que a gente possa acessar essa informação aí por meio do Power BI ou por meio dos workloads do próprio Microsoft Fabric. E aí, galera, quem vai fazer essa orquestração será o Data Factory no Microsoft Fabric. Beleza? Essa vai ser a nossa arquitetura proposta e hoje eu vou mostrar para vocês aqui algumas questões de configuração para que a gente deixe tudo muito bem definido para que o nosso pipeline execute bacaninha aí. Legal? Então, eu trouxe para vocês aqui o step by step do setup que a gente vai fazer no environment, legal? E aí um ponto importante, galera, eu não vou ficar fazendo aqui o deployment de cada produto do SQL Database, do Databricks, porque o deployment é uma coisa bem tranquila, galera. Você coloca o nome lá, você vai lá, next, finish, com certeza precisa ter alguns pontos importantes, e esses pontos importantes eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, legal? Então, deployment do nosso banco de dados, que vai ser a fonte de dados de origem. O deployment do Azure Databricks, que também já está provisionado, que vai fazer o processamento dos nossos dados. A gente vai criar uma conta de serviço e uma chave de segurança. Essa conta de serviço vai integrar o Databricks com o Storage Account Gen 2. A gente vai criar um Key Vault para armazenar essas credenciais e dar os devidos permissionamentos. Eu vou mostrar para vocês quais são esses permissionamentos. A Storage Account também já está criada, vamos dar os devidos permissionamentos. E vamos criar um container no qual vai servir para a nossa arquitetura medalhão, né? Onde eu vou ter ali a bronze, a silver e a gold. E aí, por fim, galera, a gente vai integrar o Databricks
com o Azure Data Lake Storage Gentoo. E aí, para que a gente faça isso, eu preciso configurar um Key Vault Secret Scope para integrar o Databricks com o Key Vault, né, para buscar as credenciais lá do Storage, e depois a gente conecta no Storage. Por fim, a gente vai criar o Workspace, né? No caso, eu já tenho o Workspace criado aqui, que é o que a gente tem trabalhado aqui no canal. E a gente vai criar o nosso Lakehouse dentro do Workspace para quê? Só para fazer a integração do shortcut com o Azure Data Lake Gentoo. Legal? Então, vamos ir para a parte prática, pessoal. Deixa eu abrir aqui o meu Microsoft Azure. Beleza? Bom, pessoal, eu já tenho aqui alguns serviços já deployados, beleza? Vou começar aqui pelo Azure SQL Database. Eu vou utilizar aquela famosa database AdventureWorks, gratuita aí da Microsoft, tá, pessoal? Lembrando, isso aqui é um ambiente controlado, tá, pessoal? Eu estou na minha subscription pessoal, então todos os custos que vão ser gerados aqui são custos controlados, tá? Se vocês vão fazer esse deployment aí no ambiente de vocês, muita atenção nos custos, beleza? Então, estou utilizando um banco de dados aqui de General Purpose, eu tenho aqui o meu SQL Server e as configurações que eu queria mostrar para vocês são relacionadas ao SQL Server, tá? Especificamente aqui a parte de networking. Então, meu banco de dados está lá. Para que eu acesse esse banco de dados, eu vou precisar ter o meu endpoint público liberado, né? E aí a gente não vai entrar em questões de segurança aqui, depois vou trazer vídeos detalhados para vocês sobre isso. Eu preciso ter o meu endereço IP aqui, tá? Eu espero que ele não tenha mudado e continue sendo esse. Para quê? Para que eu consiga acessar o banco de dados. E eu preciso ter essa flag aqui habilitada, permitindo que eu tenha acesso a esse serviço por meio de outros serviços do Azure. Ou seja, o Microsoft Fabric não vai precisar integrar nesse cara, então eu estou liberando essa feature aqui para não ter que liberar IP manualmente. Bacana? Então, essas são as configurações do SQL Server que eu preciso. Eu já tenho também aqui o meu Databricks deployado, legal, galera. Eu tenho aqui o meu Workspace, eu tenho aqui a minha computação, inclusive eu já vou startar essa computação. E aqui eu vou ter o meu notebook de integração. Como vocês podem ver, eu vou ter alguns outros notebooks aqui que a gente vai usar posteriormente nos vídeos, né? E aí eu vou passar os parâmetros aqui para fazer a integração aqui com o meu Storage Account. Legal? Então, tem o meu Databricks. Agora a gente vai para a parte de configuração da conta de serviço, galera. Para configurar uma conta de serviço, eu preciso acessar aqui o Microsoft Entra, beleza? Uma vez que eu acessei o Microsoft Entra ID, eu venho aqui no App Registration para eu criar um App Registration. A criação do App Registration é bem tranquilo. Deixa eu clicar aqui em App Registrations. Vou registrar o meu novo app e vou chamar esse cara aqui de Fabric Underline App Registration. Legal? Vou deixar as configurações default. Vou clicar registrar e aí basicamente o que ele vai gerar para mim, galera? Ele vai gerar aqui alguns IDs, né? O ID da aplicação, o Object ID, o ID do Tenant, beleza? Eu vou precisar desses caras, então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esses carinhas para dentro do meu Notepad, tá? Então eu já deixei aqui algumas configurações pré-prontas só para eu subir esses IDs aqui para que eu possa reutilizá-los posteriormente. Legal? E aí um ponto interessante, pessoal, é que eu vou criar uma secret, beleza? Esse secret eu estou num ambiente controlado, então eu vou mostrar qual que é a secret aqui para vocês, depois eu vou dropar esse ambiente aqui, não tenho problema nenhum com isso, legal? Então, a gente vai para a parte de App Registration aqui, a gente vai para a parte de gerenciamento e temos aqui a questão das secrets. Em secrets, eu vou criar uma nova secret. Eu já tenho aqui o nome da secret que eu vou utilizar, deixa eu pegar aqui, na Service Account Secret, esse vai ser o nome da minha secret. Vou deixar as configurações default aqui, tá? Porque a gente já vai deletar esse serviço e eu tenho aqui o valor da minha secret, ó. Vou copiar esse cara, mais uma vez, pessoal, isso é um ambiente controlado, então não salve suas credenciais em notepads, beleza? Isso aqui é só uma demonstração para vocês. E aí um ponto interessante que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte, se eu der o refresh aqui na minha página, olha só o que acontece, eu não tenho acesso mais à minha secret, beleza? Então eu não consigo mais copiar esse cara. Se você não salvar ela ou já colocar ela no Key Vault diretamente, você vai ter que deletar e recriar a sua secret.
Beleza? Então, feito isso, já tenho a minha secret configurada, está salvo aqui nas minhas configurações. Um outro ponto interessante que a gente precisa ir é lá no nosso Key Vault. Legal? Então, vou abrir o meu Key Vault aqui que já está configurado. Um outro ponto interessante, galera, quando você faz o deployment do Key Vault, é interessante que você crie as políticas de acesso. Legal? Então eu criei as políticas de acesso aqui para o meu usuário, ó, ele já está aqui acessando todas as informações do meu ambiente. Para quê? Para que eu consiga vir aqui nas partes de objetos em secrets e eu consiga criar uma secret aqui. Beleza? Então vou pegar o nome aqui da minha secret, vou chamar esse cara aqui de Key Vault Secret e vou passar a secret lá do meu App Registration. Para quê? Para que o meu aplicativo se conecte ao Storage Account por meio dessa aplicação. Bacana? Então vou deixar as configurações padrões aqui, vou criar essa secret, pronto, minha secret está criada. E aí um outro ponto interessante, galera, é a gente vir aqui na parte de controle de acesso, Access Control, né? Famoso Role Based Access Control, e adicionar um permissionamento, uma role. Qual role é essa que eu vou adicionar, galera? Eu vou adicionar aqui o Key Vault Contributor. Legal? Para que eu vou adicionar essa role Key Vault Contributor? Eu vou adicionar essa role para o nosso amigo Fabric App Registration. Legal? Por quê? Porque eu quero que esse cara tenha acesso às secrets que estão dentro do meu Key Vault. Na hora do Databricks solicitar o acesso para gerenciar a conexão entre o storage, beleza? Feito isso, eu vou assinar a credencial, então a gente já tem a configuração do Key Vault pronta, a gente vai lá para o nosso Storage Account. Então tenho aqui o meu Storage Account, já está pronto, tudo bacaninha. Eu quero vir aqui também na parte de controle de acesso. Para quê? Para eu dar os devidos permissionamentos ao storage. Então, o que a gente precisa dar de permissionamento aqui para o storage? Toda vez que você quer ler dados, galera, escrever dados no storage, você tem que dar esse nível de permissionamento aqui, ó. Storage, blob, data, alguma coisa. Nesse caso, eu vou dar o contributor aqui, que já é uma role do nível mais acima, para eu poder escrever e ler sem problemas. Mas você também pode granularizar esse cara aqui também. Legal? Então, feito isso, vou selecionar os membros, vou dar o permissionamento para o meu próprio usuário, né? Eu já sou administrador aqui da subscrição, mas eu quero dar o permissionamento aqui só para a gente garantir que tudo vai dar certo. Então, eu estou adicionando duas permissões aqui no meu storage, para mim mesmo e para o Fabric App Registration, que vai ter acesso ao storage. Legal? Então, dei esse permissionamento aqui no storage, a gente tem as permissões concluídas, então eu volto aqui no overview, acesso aqui o meu Data Lake Storage, lembrando que ele é um Gen 2 e lembrando que ele está com Hierarchical Namespace habilitado, e vou criar o meu container aqui. Esse container eu vou chamar ele de Lake House, só para facilitar o entendimento aqui para vocês. E dentro do meu container de Lake House, eu vou criar diretórios. Eu vou criar um diretório aqui chamado Bronze, vou criar um diretório aqui chamado Silver e vou criar um diretório aqui também chamado Gold. Lembrando, galera, que é importante você saber definir se você vai usar um container ou um diretório por conta de throughput, essas coisas. Isso vai depender do seu use case. Como a gente está com um exemplo simples aqui, eu criei um container apenas e alguns diretórios dentro para que a gente processe esses dados, mas você pode segregar da maneira que for melhor para a sua empresa aí, beleza? Então, feito isso, galera, o que eu tenho de configuração? Eu tenho uma configuração do banco de dados, eu tenho uma configuração do Databricks, eu tenho a configuração do Service Account, que vai fazer a conexão e a secret, eu tenho a configuração do meu Key Vault já com os devidos permissionamentos, eu tenho a configuração do Storage Account com os devidos permissionamentos, já tenho meus containers dentro do Storage, e aí qual que vai ser o próximo ponto agora, galera? Vai ser a gente conectar o Databricks
com o nosso Storage Account, legal? E aí, para que eu conecte o Databricks com a Storage Account, pessoal, e utilizando a credencial que está lá no Key Vault, um ponto interessante é que eu não mostrei a parte do Key Vault lá naquele desenho. Depois eu vou organizar aquele desenho e colocar para vocês, tá? Mas o Key Vault só vai servir para fazer o gerenciamento das credenciais, legal? Então, o que eu preciso para criar um Secret Scope aqui? O Databricks, ele precisa que você passe essa URL aqui para eles, ó, Secret Scope, Create Scope. Para quê? Para que eu crie um escopo de uma credencial para conectar o Databricks Workspace lá no Key Vault. Bacana? Então eu preciso passar um nome. Qual vai ser o escopo? Qual vai ser o nome do meu escopo? Eu já tenho aqui um nome separado, vou utilizar esse Scope Secret YouTube. Vou passar esse cara aqui e aí ele pede duas configurações aqui pra gente, ó. Qual que é o DNS do Key Vault? Então eu tenho o meu Key Vault aqui em algum lugar e aí eu preciso vir aqui nas configurações, propriedades e aí eu vou ter a URL do meu Key Vault aqui, ó. Eu preciso passar esse cara para cá para o meu DNS name e também preciso passar o Resource ID. O Resource ID ele também já tem aqui, ó. Então, eu pego o Resource ID aqui, copio, passo esse cara aqui e aí vou criar o meu escopo. Uma vez que eu criei esse escopo, ele está verificando o nome, adicionou o escopo aqui bacaninha, não preciso mais dessa página. E aí agora a gente já pode começar a nossa brincadeira. Então, o que eu faço aqui, galera? Eu consigo listar quais são os escopos que eu tenho configurados aqui nesse Workspace, né? Então ele vai trazer uma lista de escopos que eu tenho. Eu liguei o meu cluster agora há pouco, então ele vai demorar um pouquinho aqui para executar. Enquanto ele executa o meu código aqui, pessoal, eu tenho aqui, ó, já trouxe. Então eu tenho vários escopos configurados nesse Databricks e o último que a gente configurou foi esse carinha aqui, legal? Então eu vou listar esse meu Secret Scope aqui, beleza? Legal, listei o meu Secret Scope, ele já trouxe lá qual que é o nome da minha credencial e aí eu vou passar os parâmetros de escopo aqui, ó. Vou passar o escopo, qual que é o key name, né? Nesse caso aqui é o nome do que eu dei para minha chave, então eu dei o nome de Key Vault Secret para esse cara. Legal, então vou passar aqui o Key Vault Secret, preciso de pegar aqui o nome da minha Storage Account. Então, o nome da minha Storage Account é Lake House YouTube. Vou passar esse cara aqui. E aí eu vou precisar passar o Application ID, que a gente salvou aqui o Application ID, ó. E também vou precisar passar o Tenant ID. Então, uma vez que eu faço isso, ele está me dizendo que eu vou conectar por meio desse Application ID, eu vou retornar um token, né? E aí vou buscar a senha lá no Key Vault e vou deixar essa configuração de conexão segura aqui, legal? A nível de escopo do Databricks, bacana? Feito isso, galera, eu vou rodar meu código, se tudo der certo e nada der errado, ele vai executar, e aí a gente precisa agora listar o container, né? Então eu tenho aqui qual que vai ser o meu container, o nome do meu container, e tenho aqui o container name e a storage account. Então, se tudo der certo e nada der errado, eu executar esse comando, o que a gente tem que fazer? Conseguir conectar lá no storage account, pum, conexão com sucesso. Então, eu já estou listando aqui, galera, quais são os diretórios que a gente vai usar. Bronze, Silver e Gold, beleza? E aí, voltando aqui para o nosso exemplo, pessoal, o que a gente tem aqui? Deixa eu mostrar o meu exemplo aqui para vocês. A gente tem a conexão aqui entre... a gente já tem a conexão do banco de dados, a gente já tem a conexão aqui do Databricks com o Storage, legal? E já todas as credenciais já estão certinhas. Qual que é o último ponto que a gente precisa fazer agora, galera? Ir lá no nosso Microsoft Fabric, né? Deixa eu voltar aqui no Microsoft Fabric. Não abriu o Microsoft Fabric, app.fabric.com. Então, lá dentro do Microsoft Fabric, eu não vou fazer muitas configurações, tá, pessoal? Basicamente, o que a gente vai precisar configurar aqui? Vou precisar acessar aqui o Hub de Data Engineering.
E no meu Hub de Data Engineering, eu já tenho o Lakehouse aqui que eu vou utilizar. Então, a partir desse Lakehouse aqui na camada Gold, eu vou acessar aquele dado que está lá dentro do meu ADLS geração 2, beleza? Então, o que eu vou fazer com essa configuração? Essa configuração eu vou deixar para o nosso próximo vídeo, beleza? Que vai ser a automação desse processo todo. Então, eu quis quebrar, porque essa parte de configuração, ela é meio chatinha, então eu queria mostrar todos esses pontos para vocês. Então, eu já tenho tudo configurado, tudo conectado. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês esse processo funcionando fim a fim, automatizado, shortcuts, tendo a visualização do dado que vai estar no Storage Account geração 2. Para quê? Para que eu tenha acesso aqui via Microsoft Fabric do dado processado pelo Databricks que estão externo ao Fabric. E aí a gente integra essas duas plataformas. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos, se você não assistiu o primeiro vídeo, corre lá e assiste, tá, galera? É uma série bem interessante de um assunto que todo mundo tem me perguntado bastante sobre isso, legal? Então, solta o like lá, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com todos os amigos de vocês, nas empresas de vocês, beleza? Então, vejo vocês no próximo vídeo, hein, galera? Fiquem ligados aí, um abraço!